tem criança bonita e inteligente aí? Eu estou daqui e você daí, mas estamos juntos pela tecnologia e pelas aulas remotas, não é verdade? Então, um grande beijo para vocês, que nós possamos ter uma semana cheia de estudo, uma semana cheia de realização, de muito aprendizado, que é o mais importante. Combinado? Então vamos para a nossa aula de geografia. Nossa aula de geografia também a tia vai fazer mais um apanhado do conteúdo, desse conteúdo, né? Que é sobre a cultura brasileira, das gerações brasileiras, né? Do povo brasileiro que compõe a nossa cultura. Combinado? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de algumas pessoas que fazem a história na nossa cultura e no nosso dia a dia, no nosso Brasil. Vamos lá? Bom, pessoal, então são as famílias tradicionais, as famílias brasileiras tradicionais, não é verdade? Nós vamos falar então sobre as comunidades brasileiras tradicionais. Nós temos uma comunidade, né, que é muito ativa no nosso Brasil, que são as comunidades dos ribeirinhos. O que são ribeirinhos ou ribeirinhas? São aquelas pessoas que vivem à beira de rios, né? À beira de riachos, e eles utilizam, né, uma cultura diferenciada, né? Eles trabalham de uma forma diferenciada. O trabalho deles é mais através do cultivo, da pesca, né? Eles utilizam muito, tanto que vocês estão vendo aí, as casas deles são construídas dentro dos ribeirinhos, né? São casas suspensas porque tem água embaixo, tudo. Outros às vezes constroem suas casas à beira dos rios, né? Porque é um meio de sobrevivência dessas pessoas. Então eles são chamados comunidades brasileiras tradicionais ribeirinhos, né? Cada comunidade vive de uma forma diferente. E os ribeirinhos, o tipo de vida deles são esses, né? Eles utilizam a caça, eles utilizam a pesca, eles utilizam o plantio, o cultivo, né? Para a sua sobrevivência. E sem contar, né, minha gente, que deve ser muito interessante você morar numa casa onde você é todo rodeado por água. Por outro lado, temos alguns perigos, né? Por conta de jacarés, de cobras, de crocodilos e assim por diante, né? E onde também se tem muito uma doença chamada malária, né? Que é produzida por um mosquitinho que adora essas águas, né? Isso é o povo chamado ribeirinhos. Nós temos outra comunidade brasileira, que são os seringueiros. Seringueiros são aquelas pessoas que sobrevivem da seringa. O que é o seringueiro, o seringal? É um tipo de planta que fornece a borracha, o látex. Aquela borracha que você apaga lá quando você escreve erra. Aquela borracha do pneu da bicicleta, do pneu do carro, do papai, da moto, né? Aquela borracha que ajuda a também fazer a cola, né? Então, são várias, esse látex, ele ajuda a fazer várias coisas, né? Utilizando esse produto retirado desta planta chamada seringa, que são os seringueiros. Seringueiros é o nome das pessoas que retiram esse látex dessas plantas. Eles vivem numa comunidade também mais próximo a matas, né? Mais próximo à floresta, porque lá que é o trabalho deles, né? Eles vivem retirando isso para a sobrevivência, para o seu trabalho, para enviar para as fábricas, para os compradores, para que eles possam estar ganhando o seu pão de cada dia. As moradias deles também são suspensas, só que não dentro da água como os ribeirinhos, mas são suspensas também para evitar bichos, cobras e assim por diante algum animal, né, que possa vir, né,
entrar dentro das casas, mas que mesmo assim também não deixam de não entrar às vezes, né? Então, esse é uma comunidade brasileira tradicionalíssima, que são os seringueiros. E olha, pessoal, não é um trabalho fácil. Eles trabalham dia a dia, sol a sol, para retirar, né? Eu acredito que não seja um trabalho fácil, como qualquer outro trabalho, mas o deles eu acredito que seja bem difícil mesmo. Outra comunidade brasileira que nós temos são os quilombolas. Quilombolas são negros, pessoas negras, né? Que geralmente vivem em uma comunidade chamada quilombola, que onde eram lugares onde tinham muita escravidão, né? Muitas pessoas que passavam muita fome. E os quilombolas hoje são comunidades, né, que têm toda a sua tradição, as suas danças, as suas comidas, que sim, eles contribuíram para a cultura brasileira e para os nossos hábitos e costumes. Como tia falou numa outra aula, videoaula que a tia deu em relação a isso, né? A culinária, a dança como a capoeira, né? Muitas outras coisas que vocês sabem e que nós temos muito a que agradecer a essas pessoas, os quilombolas. Então, os quilombolas são uma comunidade brasileira onde vivem mais negros, né? Praticamente só vivem negros, né? Mas pode ter também brancos que podem morar lá, né? A gente não sabe, mas são chamados de quilombolas. Combinado? As casas são casas simples, feitas de adobro, né? Adobro e que não são tijolos, são feitas com um material que é tipo um barro, né? Tipo uma argila e com pedaços de pau, retirado da própria natureza, né? Então, essas casas são bem simples, forradas, tampadas com palha, muitas vezes, e assim por diante. Então, são a comunidade tradicional chamada quilombola. E nós temos também uma comunidade muito tradicional que são os ciganos. Não sei se alguém aqui já conheceu algum cigano, se já viu algum cigano. Aqui em Salinas, antigamente, a tia lembra quando ela era pequena, né? Quando a tia era criança, vivia muitos ciganos por aqui, né? E a gente tinha muito medo dessas pessoas, porque essas pessoas eram pessoas diferentes, vestiam-se diferentes, mas era tudo coisa da cabeça da gente. São pessoas comuns como nós, são pessoas de uma extrema necessidade financeira, são pessoas que têm a sua própria cultura, né? A gente ainda falava assim que as ciganas liam a mão das pessoas, né? Então aqui em Salinas existia muitos ciganos, tiveram muitos ciganos que passaram por aqui. Hoje em dia eu não tenho nenhuma notícia se ainda há algum povo desse aqui em Salinas. E eles têm um costume muito engraçado e interessante. Eles nunca ficam no mesmo lugar. Eles vão para um lugar ali, ficam um tempo naquela cidade, naquele lugar. Depois de um certo tempo eles mudam para outros lugares. E as suas casas são em tendas. Eles moram em tendas feitas de couro, feitas de plástico, né? De lonas, né? Então, aqui, ó, como vocês veem aqui, por exemplo, aqui mesmo temos, ó, essa aqui mesmo é uma tenda, né? Eles usam essas roupas aí, né? Bonitas para fazer as suas danças, né? A sua cultura. Muitos, às vezes, não usavam a língua portuguesa, muitos às vezes tinham outros tipos de linguagem, né, que era própria deles, não é verdade? Então, isso aí, pessoal, são as nossas comunidades brasileiras tradicionais. Então, no caso aí, são os ciganos. Beleza? O PET dessa semana aborda sobre isso, né? Sobre todas essas diversidades culturais, sobre essas comunidades brasileiras. Mas, acima de tudo, nós devemos ter muito respeito por essas pessoas. Respeito
respeito, né? Eu preciso respeitar os outros para que os outros me respeitam. Ah, ele é negro, respeito. Ah, ele é cigano, respeito, né? Ah, ele é índio, respeito, né? Então nós temos que ter respeito um com os outros, para nós também podermos termos respeito. Beleza? Então vamos lá fazer a atividade do PET com muito carinho, com muito amor e muita dedicação. Um beijo, meus amores.